Mas a gente tem um gráfico aí de lua cheia que enfatiza mesmo essa questão dos excessos. Então a lua cheia tem Júpiter participando, que é justamente o Sol quadratura Júpiter, que é já naturalmente o aspecto, naturalmente, não precisa estar no mapa de lua cheia, esse aspecto. Ele pode estar em mapa de qualquer fase lunar, mas já é uma recomendação para tomar cuidado com esses excessos, né? Euforia, excessos, né? Aquela coisa de ficar muito entusiasmado com alguma coisa, aumentar as expectativas com relação a tudo, né? Não é só na questão profissional, é com relação a tudo, né? Os julgamentos, a gente julga com esse entusiasmo, excesso de otimismo, excesso de positivismo, né? Você vê que eu falei excesso em tudo. Pois é, esse aspecto é o aspecto que traz exatamente essa recomendação. Por quê? Porque é uma tendência, acontece no mapa de lua cheia, que naturalmente, como fase lunar, já é uma fase que traz essa tendência da gente ter tudo à flor da pele, ou seja, muito mais sensível, muito mais reativo, né? Muito mais emocional. Uma lua cheia já traz isso. Então, o que vocês entendem agora? Vou deixar o final aí do raciocínio com vocês, né? O que a gente entende disso? Juntou aí dois sinais fortes de cuidado, E por que eu estou dando ênfase aos cuidados e às atenções da semana? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa sinalização, portanto, toda essa direção de interpretação para essa questão de excessos, né, que eu falei agora, a gente tem outros aspectos que estão mostrando outra tendência muito contrária, que é segurar, controlar. E agora, gente, como é que fica, né? Como é que fica quando você quer acelerar muito o carro, mas você esqueceu ele com o breque puxado, né, o travão, como a gente fala aqui em Portugal. E aí? O que acontece com o seu carro, né? É exatamente isso, tá? Então a gente tem Mercúrio em oposição a Saturno, a gente tem Vênus, Marte em oposição a Saturno. Os três planetas aí, Vênus, Marte e Mercúrio, fazendo nesse mapa a oposição, tá bom? E Saturno, gente, é o oposto de Júpiter, nisso que eu falei agora. É o oposto, né? Então é o controle, é uma estrutura, é uma análise antes de agir, é ter segurança antes de fazer, e normalmente quando a gente tem esse tipo de aspecto de Saturno oposto a Marte, mais do que os outros dois, então a ênfase é de fato nesse Mercúrio oposto a Marte, desculpa, Marte não, Mercúrio oposto a Marte, opa, calma gente, Mercúrio oposto a Saturno e Marte oposto a Saturno, quando a gente tem esse tipo de oposição a Saturno, que são dois astros que falam de certa forma de movimento, né? Mercúrio é o próprio movimento, comunicação, então as trocas, é um pouco da velocidade também, é dessa agilidade, Marte também é iniciativa, e aí o que acontece com a oposição a Saturno? É o oposto, né? Então é um bloqueio, muitas vezes, de agir, um bloqueio de falar, é uma tendência de quando fala de um jeito muito ríspido, né? Então a comunicação também pode ficar truncada, pode ficar mais dura, né? Sem diplomacia nenhuma, que é um aspecto que tira um pouco todo esse lado, né, de flexibilidade, deixa as coisas muito rígidas, muito bem assim estruturadas, né? Quando a gente tem falta de disciplina, até que é um aspecto que ajuda bastante. Mas, junto com aquele outro aspecto, né, de Sol, Júpiter, a gente tem ali uma tendência forte de quebrar o sistema, né? De quebrar o nosso sistema, seja o sistema pessoal, nosso pessoal, ou quando a gente está falando aí de negociações também. Né? Então, excessos e controle. Então, a gente não sabe se vai, se fica, se dá o passo, se volta, se dá o passo é um passo grande demais, se segura também, então perde a oportunidade, e agora? Fica uma encruzilhada, né? Outra coisa dessa lua cheia no signo de Aquário, lembrando que Aquário é um signo de velocidade, gente, né? De coisas assim, projeções assim de futuro, intuição, coisas muito velozes, antecipação. Por isso que é a questão da ansiedade, porque a gente antecipa o futuro. Então você fica já pensando o que vai, o que não vai, você enxerga as coisas já. Só que você enxerga aquilo ainda não aconteceu, você ainda está no tempo presente, ainda existem etapas para chegar lá, só que você já está vivenciando aquele futuro, seja ele bom, seja ele ruim. O quadro que você pinta esse futuro depende do seu estado emocional. No entanto, você está antecipando, porque não está acontecendo ainda, mas a gente já está vivendo. Então, todo o seu corpo, todo o seu sistema, suas emoções, tudo já está naquele agito, né?
e rege realmente essa parte dos nervos, né? Então, tomar cuidado, gente, tá bom? Para não dar aí um curto-circuito. É a tendência, né? Dar um curto-circuito, que é isso, quando aquece demais o aparelho, né? O que acontece? Dá um desliga ali, né? Até como uma segurança, como um botão de segurança, não é isso? Então, se os equipamentos têm isso daí também, a gente também tem. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter que chegar nesse ponto de aqueceu demais, ficou muito agitado, ficou nesse estado de quase, né, passar para o lado, né, passar o limite mesmo, então dá aquele curto-circuito. Então, é estafa, é estresse, né, tudo isso aumenta demais. Agora, vamos passar um pouquinho para o nosso campo aqui mais profissional, né, mais de negócios. A gente tem oportunidades, não é? Então, sempre quando a gente tem aspectos tensos, a gente também pode usá-los. A ideia é essa aqui, nesse perfil, nessas lives, quando a gente se encontra aqui para falar sobre isso também. Então, a gente tem um aspecto muito promissor, né, muito importante também. Eu gosto muito desse aspecto, quando ele acontece, muito, e eu fico seguindo esse aspecto. Marte, Trígono, Júpiter. Eu acho que esse é um aspecto muito interessante dentro do mundo aí de negócios, porque a gente precisa sempre estar empreendendo, pode estar na sua carreira, pode estar no seu trabalho, mas ter uma iniciativa é parte do trabalho, para tudo, né, para se diferenciar, para você estar no mercado de trabalho, você tem que ter ação, você não pode ficar esperando, né, as coisas caírem do céu, você tem que muitas vezes criar a condição, fazer acontecer, não importa se você tem seu próprio negócio, se você está num trabalho e no seu dia a dia, né, eu falei que ia falar um pouco do conceito de negócios aqui, pelo menos dentro do meu conceito de negócios, tá bom? De astrologia para negócios, dentro do meu trabalho. Eu sei que existem muitas linhas, né, de conceitos sobre o que é um negócio, o que é uma empresa, mas eu quero falar para vocês da minha experiência, dentro da minha experiência de astrologia para negócios. Então, muitas vezes, negócio, gente, não está representando só você criar uma empresa, você ter uma empresa, fazer um mapa de uma empresa. Mas para toda a sua vida, você faz negócios, não é? Você já não comprou um carro, um equipamento, já não comprou coisas na sua vida? Pois é, quando você compra alguma coisa, você está fazendo um negócio, não é? Você já não vendeu algo na sua vida? Você está fazendo um negócio. Então, as negociações da vida fazem parte desse meu meio de trabalho. E a gente não quer acertar nesses negócios? A ideia não é sempre essa, você conseguir ter os melhores momentos da sua vida para fazer as melhores escolhas dessas negociações que você faz? Então, esse é o meu trabalho, entende, gente? Também. Então, é importante, porque às vezes fica um ruído sobre astrologia para negócios, dá a impressão que é um outro tipo de astrologia. Não, é o foco, né, de usar esta ferramenta, ter esse tipo de utilidade na nossa vida, ampliar as nossas perspectivas para que a gente consiga se conhecer o suficiente para aproveitar melhor todas as oportunidades que a vida nos dá, porque sempre dá. O problema é a gente identificar, o problema é a gente estar consciente o suficiente para perceber, e nem sempre a gente está consciente o suficiente para perceber. Então, aí entra o trabalho da consultoria, da orientação astrológica. Vocês entendem isso, gente? Então, muitas vezes eu trago essas dicas aqui e vocês precisam, né, vocês que me acompanham sempre, então vocês estão sempre aqui comigo, vocês já entendem a jogada, mas é importante vocês pegarem essas informações e levarem essa informação para essas várias áreas da vida de vocês, tá bom? Certo? Então, era um pouco do conceito que eu queria passar para vocês não acharem que é uma astrologia mirabolante que eu estou inventando. Não, não estou inventando nenhuma astrologia mirabolante. Estou usando a astrologia que milhares de anos aí, a mesma astrologia de sempre, já que ela é uma ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa, né, para a gente realmente se autoconhecer. E realmente, com isso, lembra que existe um grande benefício de se autoconhecer, é você saber por onde você está andando. Não é bom? A gente saber por onde está andando, saber onde estão os perigos, saber, por exemplo, antecipadamente que nós vamos entrar numa semana realmente que aumentam as nossas questões aí, a flor da pele emocional, não é melhor? A gente já está preparado, porque você vai planejar as suas coisas com essa informação. Muito melhor, né, para poder aumentar a sua possibilidade de acerto. Mas acerto no quê, gente? O que a gente acerta? A gente acerta na escolha, nas suas decisões, você melhora a sua capacidade de decidir, você melhora a sua capacidade de escolher, porque você tem mais informação sobre o que está acontecendo como tendências
E depois você tem, para quem faz o trabalho, né, de consultoria, quem faz o trabalho mesmo personalizado, que é usando o seu próprio mapa individual, aí você tem a informação completa, né? Porque não é só a tendência que está no céu, mas é saber onde é que essa lua cheia vai cair, né? Onde é que está o grau 9 de Aquário no seu mapa astral, né? Onde é que está esse grau? Onde está o grau 9 de Leão? Que área que cai? Que aspectos faz? Que planeta está lá perto, né? Porque aí você tem a informação personalizada, individualizada desse momento. Aí você tem tudo, não é isso, gente? Então, esse também é o objetivo aqui desse trabalho, não é? Você também saber onde estão acontecendo as coisas e, lógico, se tiver o conhecimento do seu mapa, muito melhor, porque aí você tem a informação completa, tá bom? Então, gente, o aspecto legal que a gente tem é de Marte, Trígono, Júpiter, que é um aspecto que faz a gente agir e a nossa ação, a nossa iniciativa, o nosso empreender, né? Essa atividade de você fazer o movimento com coragem, com força, né? Com aquela dignidade, né? Bem marciana, positiva, é você agir e expandir essa ação. É você conseguir ter foco, meta, não é só agir por agir. Ah, tem que fazer, faz, não é só isso. É você de fato saber para onde você vai dirigir a sua ação. Júpiter, né? Você olha lá na frente, você tem uma perspectiva quando você está agindo. Então, para atividades que você precisa iniciar e você tem uma perspectiva de médio e longo prazo, é um aspecto excelente. E muitas vezes na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso negócio, a gente não faz coisas para o imediatismo, não é? A gente dá início a coisas que a gente quer que faça o quê? Perdure no tempo, não é? Seja a médio e longo prazo. Você faz agora, mas você vai provavelmente colher o fruto daqui a um tempo. E Marte, Trígono, Júpiter é o aspecto power para você fazer isso. É aquele que faz você ter essa força, né? De dar o início e saber que a sua ação agora vai chegar onde você quer. Mas para você saber isso, você precisa também saber o que você quer. Aí você tem que ter esse Júpiter também na sua mente aí, né? Para onde está indo o seu barquinho? Sabe quando eu falo isso aqui? Na astrovisão, para onde vai o seu barco? Não adianta também ter um barco à deriva, porque esse aspecto, para quem está com um barco à deriva, não adianta nada. Esse aspecto acaba passando essa oportunidade, porque pode ser para qualquer lado, não é? A sua ação, ela está em qualquer lugar, não adianta também. Então, Marte, Trígono, Júpiter é um aspecto que dá uma força empreendedora, uma força de prosperar, né? De expandir o seu movimento. E não é bom? Então, isso também está agora. E juntando com a questão da lua cheia, né? Sabemos que na lua cheia é aquele momento, então, de vender, de usar publicidade a seu favor, não é? E Júpiter, pessoal, é o planeta que lida com esse assunto de publicidade, de campanhas, ora, talvez de pagar um anúncio aí, né? Fazer um impulsionamento na rede social. Que tal, gente? Pessoal aí que trabalha com as redes, que precisa disso. É um momento positivo. Essa ação, né, empreendedora, Marte, tende a ter benefícios se você fizer ela agora. Usar o aspecto, isso aqui é usar o aspecto, tá, gente? Aproveitar esse aspecto. E é uma forma, gente, de concentrar, né? Concentrar na sua atitude, em vez da gente ficar disperso e deixar essa lua cheia em Aquário, quadratura Júpiter, pegar a gente desprevenido e a gente ficar rodando igual um peão, né? E dispersar toda a energia, ficar conflito e brigas, porque tendência de lua cheia é a gente conflitar, né? A gente expressa, a gente não tem muito filtro, né? E um Sol, quadratura Júpiter, não tem nenhum filtro, né? Aspecto sem filtro, então se excede. Então, gente, Marte, Trígono, Júpiter, vejo que é o aspecto muito positivo da semana, que pode nos ajudar a lidar, né? Melhor, a gerir melhor os outros aspectos, que são aspectos difíceis, de conflitos.